Eu não estou dizendo que você não vai ser empreendedor, mas quantos por cento eu sou empreendedor, quantos por cento eu sou empresário? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco. O podcast voltado especificamente à sua imobiliária, à prosperidade da sua imobiliária, à gestão da sua imobiliária, ou seja, ao sucesso da sua imobiliária. Já vou aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, a Quintocred, a Superlógica, que sempre gostam de dizer que acreditam no projeto, que acreditam na sua imobiliária, que acreditam no mercado imobiliário, senão não estariam investindo num projeto como esse. Isso significa claramente que elas apostam nesse mercado tão fascinante que é o mercado imobiliário. Já volto também a dizer, caso você queira algum assunto que você gostaria que eu discutisse, você tenha alguém para indicar que você acha que seria legal ser entrevistado, vá no meu Instagram, @rosalvobarreto, aproveita e já segue também, me segue também no Instagram, e passe ali que assunto você gostaria, que entrevistado você gostaria que eu trouxesse, que seria de relevância para a sua imobiliária, para o seu negócio. Ok, vamos lá? Então, hoje o nosso assunto é sobre o empreendedorismo versus o empresário. Eu sempre gosto de dizer que quando a pessoa monta a sua imobiliária, ele é 100% empreendedor. A diferença do empreendedor para o empresário é que o empreendedor ele é muito voltado ao resultado, o empreendedor ele é voltado à venda, o empreendedor ele é voltado ao risco. Tanto que a maioria das imobiliárias que elas iniciam com essa visão empreendedora de um corretor de imóveis, por exemplo, que decidiu montar a sua imobiliária. Por que muitos empreendedores quebram e daqui a pouco eles têm sucesso? Porque a grande diferença do empreendedor para o empresário é que o empreendedor corre risco e o empresário tenta minimizar o máximo possível do seu risco. Eu não sei em que fase você está da sua imobiliária. Eu não sei em que tamanho está a sua imobiliária. Mas a sua imobiliária, a partir do momento que ela começa a ter um crescimento maior, que ela começa a ter um volume de imóveis na carteira de locação, você passa ou precisa passar a ser um pouco mais empresário do que empreendedor. Ou seja, eu vou arriscar menos. Lógico que você vai continuar arriscando. Lógico que você vai continuar apostando no seu negócio. Mas, na visão como empresário, eu tenho que perceber que eu tenho famílias abaixo de mim, que eu tenho pessoas abaixo de mim e que eu não estou discutindo somente a minha prosperidade. Eu estou discutindo também a prosperidade das pessoas que estão comigo na minha imobiliária. Eu estou também discutindo a prosperidade dos fornecedores da minha imobiliária, dos meus funcionários indiretos, do meu time indireto. Então, o que seria um indireto? Se você tem uma agência de propaganda que atende você ou uma agência de marketing, essa agência tem funcionários. Então, indiretamente, a sua imobiliária também é responsável por esses funcionários dessa empresa de marketing. Então, você imagina o quão complicado é se a imobiliária deixa de pagar essa empresa de marketing, que reflexo ela tem no que se refere ao funcionário dessa empresa de marketing. Então, o empresário do mercado imobiliário, ele hoje tem que ter essa percepção da força que ele tem e também da responsabilidade que ele tem. Até porque nós sempre tivemos uma briga muito grande entre mercado imobiliário, mercado varejista e mercado de automóvel, aonde, em primeiro lugar, sempre ficou o varejo como o maior investimento em marketing, e aí a gente veio para o mercado automobilístico, e em terceiro lugar vinha o mercado imobiliário. Então era o mercado que mais investia em marketing. O terceiro mercado era o mercado imobiliário, que perdia para o mercado automobilístico e perdia para o mercado varejista. O mercado imobiliário se transformou tanto que hoje ele investe muito mais recursos publicitários do que a indústria automobilística e já está brigando de igual para o mercado varejista.
Então, coisas que a gente não tinha percepção, ou de que nós éramos o número 3, hoje já estamos brigando para o mercado imobiliário ser o primeiro. Ou seja, a sua imobiliária, a uma construtora, as pessoas que investem nesse mercado imobiliário. Então, quando a gente fala de o quanto é pujante esse mercado imobiliário, é óbvio que aí a gente entra dentro da sua imobiliária e começa a perceber, maravilha, em que momento que ela está. Porque quando você abriu essa imobiliária, é óbvio que tudo ficou centralizado em você. A grande maioria dos empresários do mercado imobiliário eram corretores e eles eram muito empreendedores. Então você, que é dono da sua imobiliária, 90% dos que estão me ouvindo são empreendedores. Mas em que momento que eu viro mais empresário? Em que momento que eu começo a ser mais comedido? Volto a dizer, eu não estou dizendo que você não vai arriscar, eu não estou dizendo que você não vai ser empreendedor, mas quantos por cento eu sou empreendedor, quantos por cento eu sou empresário? Eu já tive casos, e não foi um caso só, de imobiliárias onde partiram para ter uma filial ou 2 filiais, e imobiliárias que tiveram que reduzir para uma filial. Significa que essa imobiliária caiu? Significa que essa imobiliária quebrou ou fechou? Não. A imobiliária ela vem numa crescente e ela está lá disputando, por exemplo, para ser a líder de mercado, ou ela chega a ser líder de mercado. Mas nessa visão empreendedora do empresário, ele fala, monta uma outra filial, monta isso, monta aquilo, e ele percebe que durante este caminho, durante essa jornada de empresário, ele não consegue tocar, e nós já vamos entrar nisso, de como você deve fazer isso, mas ele não consegue tocar essas filiais, porque ele acaba, vamos dizer assim, percebendo que tudo está centralizado muito a ele, e ele é muito empreendedor e pouco empresário. Então, ele acaba sempre correndo muito risco, mas aí, quando ele percebe os custos subiram e ele já não consegue crescer na velocidade que ele teve. Nesse momento, o que eu tive que fazer com esses empresários? Fazer com que eles tivessem uma força um pouco reduzida. Eu não estou dizendo que nunca mais vai ter isso, mas se eu tenho uma filial que não funciona, ou como deveria funcionar, muitas vezes eu sugiro que feche momentaneamente essa filial. Obviamente, com isso eu tenho, eu consigo me concentrar mais aonde eu tenho força e vou crescendo. Só que agora, com todo esse aprendizado de filiais, disso, daquilo, eu começo a ter uma visão mais empresarial, mais de empresário. Então, qual é um dos caminhos que você tem que começar a perceber? Se a minha imobiliária vem crescendo, o primeiro passo que você vai te dar como alerta. Quantos corretores você tem de vendas? Se você já tem um gerente de vendas ou não. Se eu tenho um gerente de vendas, esse é o primeiro passo, aonde eu vou continuar sendo um empreendedor, mas eu serei um pouco mais empresário. Se eu tenho um gerente de locação, por exemplo, eu vou ter alguém que cuida da minha equipe, eu vou continuar sendo empreendedor, mas eu vou ter que ser obrigado a ser um pouco mais empresário. Então eu tenho já pessoas comandando a minha equipe. Onde é que eu quero chegar com isso? A partir do momento que eu tenho um gerente de vendas e eu tenho um gerente de locação e você, por exemplo, não está tocando esse time, diretamente falando, a pergunta que eu faço é se esse gestor ele vem fazendo o que é para ser feito. Então eu defendo a tese, para quem não sabe, eu tenho doutorado na área de administração, e uma das teses de doutorado minha foi sobre a gestão do gestor. A minha tese de doutorado é muito sobre o sucesso familiar na imobiliária, porque eu acredito que uma imobiliária ela é uma empresa de família e é possível você ter sucessão familiar. Eu fui obrigado a estudar isso por culpa dos meus clientes, que eram 99% famílias. Fiz uma especialização na Espanha de consultoria em empresas familiares e depois do meu mestrado que eu fiz na Universidade de La Plata,
na Argentina, eu foquei muito no processo de marketing voltado à empresa familiar, porque são processos um pouco diferentes, porque eu tenho que ter mais competitividade. E o meu doutorado foi sobre a sucessão familiar na imobiliária. E aí a gente fala muito também desse processo. Uma das teses era a gestão do gestor. Se eu tenho alguém que está comandando a minha equipe, que está comandando o meu time de vendas, que está comandando o meu time de locação, eu tenho que pensar como ele está mandando isso, como é que ele está comandando isso, é da maneira que eu quero, é da maneira que eu não quero, quais são os controles que tem. Então, eu preciso entender a forma de contratação, a forma de demissão, como é que esse cara treina a sua equipe. Eu defendo a tese, por exemplo, que eu chamo de check-in, check-out. Isso é um dos métodos meus de consultoria a imobiliários. O que é check-in, check-out? Onde, se eu, dono, se eu sou o gerente, eu não tenho muito tempo para isso. Mas se eu sou o dono e eu contratei um gestor, por exemplo, de vendas, ou contratei um gestor, por exemplo, de locação, eu entendo que esse gestor ele tem a obrigação de fazer a gestão da minha equipe. Ok, mas começa por onde? Então, muitas vezes, o teu gestor da equipe de vendas vai perguntar para o teu corretor: fulano, por que você não está vendendo? Se ele soubesse porque ele não está vendendo, ele já teria mudado. Então, a pergunta, muitas vezes, ou a solução, muitas vezes, está na maneira desse gestor fazer a gestão. Então, eu defendo uma tese, isso é um processo nosso de consultoria, de que deveria ter reuniões de check-in e check-out. O que é reunião de check-in? Todo dia pela manhã eu vou falar com meus corretores em separado e, por exemplo, vou fazer uma reunião com o corretor, por exemplo, lá, João. Poxa, João, tudo bem? Então, o que você vai fazer hoje? Eu tenho uma agenda, ou eu tenho um caderno, e ali eu anoto o que o João vai fazer. Ao final da tarde, eu vou encontrar com o João novamente. Reunião agora de check-out. João, o que você fez hoje? E eu vou anotar. Em 8 dias depois disso, o corretor não consegue mais, desculpa a palavra, te enrolar, ou você passa a ter o controle do corretor em 8 dias. Porque hoje nós sabemos da dificuldade de preenchimento do CRM, nós sabemos da dificuldade de retorno ao cliente, nós sabemos de uma série de dificuldades aonde o teu corretor de vendas ou o teu atendente de locação teria que fazer para que ele tenha mais fechamento. Então, a grande questão é como é que eu tenho mais controle sobre isso. Então, se eu preciso que o CRM ele tenha mais retorno, porque já a tradução do CRM, eu sempre gosto de dizer, CRM significa gerenciamento do relacionamento com o cliente, não é um gerenciamento de vendas, é um gerenciamento da conversa. Se na minha imobiliária eu não estou conseguindo preencher o CRM, alguma coisa está errada. Eu sei que muitas imobiliárias não conseguem, eu sei que você tem essa dificuldade, mas eu garanto para você que você como gestor, ou você como dono, se exigir, do seu gestor para que ele faça a reunião de check-in, check-out, você vai perceber que em 10 dias você consegue ter mais controle e você consegue auxiliar ainda mais o seu corretor de vendas, por exemplo, porque eu consigo entender o que ele pensava em fazer e o que ele fez. Muitas imobiliárias têm a dificuldade ainda de que o corretor não quer aparecer na imobiliária todo dia de manhã, de que o corretor de vendas, por exemplo, não quer aparecer de tarde. Então, ele tem o dia que ele, na visão dele, ele vai dar plantão e tem os dias que ele não vai dar plantão. Muitos corretores, pasmem, eles acabam, no dia que eles não estão de plantão, eles não estão trabalhando. Eles acabam estando em casa ou acabam fazendo outro tipo de situação. Então, não há um controle do trabalho dele e muitas vezes ele se perde. Você acha que isso é errado? Não. A prova é, se eu tenho que ter um gerente, é porque existe dificuldade de gerenciamento da equipe. Então, se eu quero que a minha imobiliária mantenha crescimento, se eu quero que a minha imobiliária tenha sucesso, eu tenho que entender a gestão desse gestor. Como ele tem feito a gestão? Por exemplo, uma vez ao mês, pelo menos, ou 2 vezes ao mês, ou por que não 3 vezes ao mês, você como dono da imobiliária
se você poderia ou não participar da reunião do teu gestor com a tua equipe de vendas. Se você, como dono da imobiliária, você poderia ou não participar da reunião do teu gestor de locação com o seu time de locação. Com isso você consegue perceber as maneiras que eles estão fazendo a gestão e que você consiga ter um pouco mais de controle sobre isso. Uma das coisas para você ter uma noção de como a gestão hoje em dia ela é descontrolada e feita errado, muitas imobiliárias têm reclamado sobre a não aprovação da locação ou sobre a reprovação, vamos dizer assim, de muitos garantidores. Cada vez mais eu entendo que a garantidora de locação ela vai ter cruzamentos daquilo que a sua imobiliária, ao final de um contrato, tem problemas ou não. Então, é óbvio que a garantidora ela também precisa ser saudável no que se refere ao recebimento. Então, ainda, muitas garantidoras não têm o controle por imobiliária, desculpe, mas essas garantidoras já têm um controle geral. Então, se a garantidora Y ela aumentou a inadimplência dela, automaticamente ela vai cortar um pouco a entrada aí de recursos para aprovação de locação, ou seja, ela começa a reprovar mais, baseado na sua inadimplência. Rosalvo, o que eu acredito é que num futuro não tão distante, as garantidoras vão ter estudos de caso a caso, onde ela vai perceber o que tal garantidora, ou que tal imobiliária, desculpe, está com inadimplência Y. Se ela tem uma inadimplência maior, eu corto a aprovação de crédito dessa imobiliária. Mas voltando ao nosso erro de gestão, a pergunta que eu faço para você é o quê? Se você pegar o seu gestor da sua cobrança e ele está com aluguel atrasado e ele já aciona imediatamente, 15 dias, 20 dias depois do atraso do aluguel, ele já aciona a garantidora, na minha opinião, ele está errado. Porque de 0 a 30 dias eu chamo de atraso, é o melhor negócio que existe para a sua imobiliária. Você vai ganhar juro, você vai ganhar a receita sobre essas cobranças. Em alguns casos, em alguns lugares do país, nós temos um valor que chama-se de valor bonificado. O que é um valor bonificado? O aluguel é R$ 1.500, para pagamento em dia ele tem uma bonificação de R$ 200. Se ele atrasa esse aluguel, automaticamente esse valor de bonificação fica para a imobiliária. Então aquele cliente que nós conhecemos, na qual ele atrasa dia 5, mas geralmente dia 15 ele põe em dia, então em torno de 10, 15 dias ele leva para colocar em dia, é o que eu digo que é o melhor negócio que a tua imobiliária tem. Por quê? Porque dentro deste prazo é onde você vai ganhar muito dinheiro. O grande problema é quando vira aos 30 dias, que aí sim agora se chama inadimplente, ou seja, do 31º dia em diante. Então, qual é o percentual que a minha imobiliária vai ter? Então, você tem que ter claramente com o seu gestor de qual é o percentual de atraso que você tem que ter. E o gestor tem que te apresentar esse relatório, pasme, por garantidora. Se tal seguro eu estou inadimplente em tanto, tal garantidora eu estou inadimplente em tanto, eu tenho que ter uma noção. Por exemplo, qual é o percentual de inadimplência que eu tenho na minha carteira. Mas se você já acionou a garantidora, saiu da sua inadimplência e vai ficar uma inadimplência somente da garantidora, o que eu diria que nesse momento você não está com informações verdadeiras do seu processo gerencial da sua carteira de locação. Você não está, nesse momento, com informações do seu processo de gestão dessa carteira do que se refere à cobrança. Ou seja, você não percebe onde é que seu time está errando. Então, eu defendo a tese de que qual é o percentual máximo que você vai aceitar de uma inadimplência de cada garantidor para que você tenha percepção disso. Senão, esse garantidor vai cortar você e você não vai começar mais a aprovar a locação. Então, onde é que está o erro?
a gestão do gestor. O que eu quero que o meu gestor de cobrança faça? Quais são os relatórios que eu quero que o meu gestor de cobrança entregue para mim? Como eu faço a minha gestão da minha desocupação? Mesma situação, na desocupação do imóveis, ainda o seu time é aquele que, senhor, não se preocupe, assina aqui e agora o senhor vai conversar com a seguradora, ou seja, ele passou o pepino para a seguradora, automaticamente essa seguradora ou essa garantidora vai começar a perceber que a sua imobiliária está trazendo complicações para ela. E nenhum garantidor ou nenhum parceiro teu quer ter esse tipo de preocupação. Significa o quê? Vai cortar seu crédito. Então, outra coisa, se o meu cliente, quando ele assina isso, ele acertou uma confissão de dívida, existe uma confissão de dívida nesse sentido? Se existe uma confissão de dívida, eu não preciso discutir se essa cobrança é devida ou indevida. Eu somente vou executar essa confissão de dívida. É muito mais fácil para o teu garantidor. Então, olha só dentro do seu processo de gestão, você consegue ter um controle muito melhor, do seu processo empresarial. Então, eu defendo a tese de que se eu tenho a gestor do meu gestor, se eu tenho a gestão, do meu gestor, o que eu quero que o meu gestor faça, eu passo a ter controles melhores. E automaticamente eu vou ter um crescimento da minha imobiliária mais saudável, mais orgânico. Eu não vou ter um crescimento falso onde eu estou aumentando a minha locação, eu estou alugando para caramba, mas ao mesmo tempo eu tenho um volume de desocupação alto, ou seja, a minha carteira de locação de verdade não cresce. Eu tenho uma locação alta, mas na hora da desocupação eu tenho problemas. Esses problemas eu jogo para a garantidora e eu, como empresário, não consigo enxergar isso. Se você não consegue enxergar isso, você não vai ter uma visão clara, obviamente, do futuro da sua imobiliária. E por essa razão que eu preciso ser um pouco mais empresário e um pouco menos empreendedor. Então, não que eu não seja empreendedor, volto a dizer, mas eu preciso ter mais controles, porque hoje nenhum empresário quer mais ter problema financeiro. As pessoas não querem ter a conta negativa por muito tempo, as pessoas não querem estar avaliando o banco 7 da noite, as pessoas não querem ter problemas financeiros. Nenhum empresário quer mais isso. Então, o empresário hoje ele está muito voltado a 3 coisas: ao processo, a minha pessoa e, obviamente, a rentabilidade que eu tenho. Porque nenhum empresário vai montar uma empresa que ele não tenha lucro. Então, ele precisa desse processo de lucro. Para que eu tenha lucro, se eu não tiver pessoas, é o negócio mais óbvio do mundo, eu não vou ter resultado. Então, eu preciso que as pessoas façam o trabalho. Se eu já tenho uma imobiliária mais formatada, obviamente eu vou ter gestores. Então, muitas vezes, esse empresário ele não consegue ter a gestão desses gestores. Automaticamente, as pessoas que estão abaixo desses gestores não conseguem colocar o processo de uma maneira que funcione e a imobiliária não cresce ou ela começa a ter um crescimento falso. Qual é a diferença de processo e procedimento, para você ter uma noção? Eu gosto sempre da imagem da bicicleta. Uma roda de bicicleta, ela, na minha percepção, ela é um processo como um todo. Cada raio é o procedimento. Então, eu tenho vários procedimentos na minha imobiliária que vão gerar processo. Por que eu gosto da imagem da bicicleta? Porque a roda que dá o push, a roda que é onde eu vou pedalar e vai fazer a tração dessa bicicleta, eu chamo de ataque. Então, eu preciso ter os procedimentos e eu preciso ter os processos de ataque. Alugar mais, captar mais e, por que não, vender mais. Já no meu processo administrativo, que na minha visão, Rosalvo, está sendo a roda na frente da bicicleta, é mais o direcionamento para onde vai, que eu também vou ter os meus procedimentos e os meus processos. Dentro dessa linha, eu posso ter uma bicicleta que ela está tendo velocidade, que ela pode estar competindo, ela pode estar ganhando a corrida, mas o mais importante, ela tem equilíbrio. Se essa bicicleta não tiver equilíbrio, obviamente ela vai cair. A mesma situação é a sua imobiliária.
qual é o equilíbrio financeiro que ela tem, qual é o equilíbrio que ela tem entre estar faturando e estar tendo esses controles. Você como empresário, você não vai conseguir. Óbvio que como empreendedor, muitas vezes você acaba fechando os olhos e deixando isso correr. Porque como empreendedor, você vai resolvendo as coisas conforme elas chegam. Mas como empresário, você tem um problema muitas vezes que, caramba, como é que eu resolvo? Porque eu preciso resolver, senão eu vou ter reflexo na minha conta negativa, o que quer que seja. Dentro disso, se eu tenho o processo meu de gestores e como eu controlo esses gestores, eu tenho certeza que a sua imobiliária vai conseguir resolver isso e vai conseguir ter sucesso. Quanto menor for a sua imobiliária, mais empreendedor você é. Quanto maior for a sua imobiliária, mais visão empresarial você tem. Ou seja, o empresário, o empreendedor, ele vai correr mais risco, ele vai estar muito focado à venda, vai estar muito focado à locação. Eu, como consultor, eu tenho que muitas vezes estar muito empreendedor com o meu cliente. Mas eu, como consultor, tem clientes que eu percebo, uma imobiliária média para grande, que está caindo a carteira porque está desocupando mais do que aluga. Eu preciso entrar com foco empreendedor. Como é que vamos alugar mais? Como é que vamos captar mais? Quais são os processos hoje de captação? Mas vai ter um determinado momento que eu também, como consultor, vou implantar métodos com o meu cliente voltado mais a processos empresariais do empresário, de controlar e comandar a empresa dele, do que empreendedor. Ok? Se você consegue alinhar essas duas coisas, eu tenho certeza que você vai ser sim empreendedor de sucesso e, obviamente, um empresário de sucesso. Não esquecer que o empreendedor, hoje, por que muito empreendedor quebra e depois ele dá certo? Porque ele tem o foco somente do ataque. Já o empresário, ele tem o foco de cuidar desse ataque, de ter resultado, de ter equilíbrio, que é aquilo que eu acredito. Maravilha! Muito obrigado a você de acompanhar os nossos episódios, sempre voltados à sua imobiliária, sempre voltado ao mercado imobiliário. Gosto sempre de dizer, se você tiver algum assunto que você gostaria que fosse falado, no @Rosalvo Barreto no meu Instagram, você pode colocar ali. Também pode no meu e-mail, contato@rosalvobarreto.com.br, aonde as pessoas muitas vezes passam por e-mail, mas também você pode entrar sim no meu Instagram, sem problema nenhum. Volto aqui a agradecer aos patrocinadores, a QuintoCred, a Superlógica, que acreditam nesse processo, e muita prosperidade, muito crescimento à sua imobiliária e a todos os seus. Obrigado.